Sim, hoje temos vlog de compras. Aliás, deixa eu diminuir aqui o ar para ficar melhor. Recomeçando. Sim, hoje temos vlog de compras. Na verdade, começa com compras, depois é o dia e tal. Eu vou trazer você para passar o dia comigo. Não fiz vlog nos últimos 2 dias, nem segunda, nem terça, porque eu tô trabalhando no livro e foi muito bom, gente. Eu acho que eu vou manter esse ritmo de fazer vlogs quartas, sextas, sábados, que são dias que tem mais coisas e tal. E porque pegar pelo menos terça e quinta para escrever, eu acho que vai ser muito bom. Depois eu conto para vocês como tá indo a questão do livro. Mas, enfim, hoje eu acordei bem mais tranquila, fui pra academia. Consegui pegar mais pesado, eu tô pegando mais pesado, eu tô me sentindo bem melhor porque eu tô descansada. Então, assim, eu adoro fazer vlog, mas eu tenho que perceber quando já tá sendo prejudicial. Sabe aquela coisa que você ama fazer, que você faz até você tá exausta? É tipo isso, e eu tenho que me controlar. É da minha personalidade, eu tenho uma personalidade assim, de quando eu gosto de uma coisa, ficar obcecada com aquela coisa e fazer, e não perceber meu limite. Então, eu criando essas regras, esses limites, eu acho que me ajuda um pouco. Mas enfim, voltando ao vlog de hoje, a gente vai na Dollar Tree, que a Dollar Tree, se você acompanha os vlogs, aliás, se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana, eu compartilho minha rotina para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita com ideias simples. A gente costuma, às quartas, a gente costuma ir ao supermercado, a gente costuma ir ao Costco, que é um pouquinho mais longe, é uma coisa um pouquinho mais demorada, que eu vou ao Costco, faço suas compras e tal. E é normal, depois do Costco, eu passar na Dollarama, que é uma dollar store, ou seja, uma loja de dólar. Seria tipo a loja 1,99 no Brasil, não sei se elas ainda existem. Mas enfim, eu costumo passar lá pra comprar algumas coisas que eu preciso e mostrar pra vocês e tal, que eu sei que vocês adoram. Mas tem uma outra loja chamada Dollar Tree, que eu gosto mais que a Dollarama, pra falar a verdade. A maioria das coisas é R$1,75. Poucas coisas são acima disso. E tem muita coisa legal, principalmente porque eu tô precisando comprar potes de planta para replantar algumas plantas que eu tenho. E lá é um bom lugar para comprar isso. E eu aproveito e vejo as coisinhas e tal. É divertido, é uma dollar store, você não vai encontrar nada super ultra qualidade e tal. É tipo, eu acho o mesmo nível da Dollarama, só que você acha coisas mais baratas que na Dollarama. E eu gosto mais da variedade. Então, Luciana, por que você não vai lá em vez da Dollarama? Porque a gente não tem perto. A Dollarama, ela tem por todos os lugares de Toronto. Principalmente aumentou muito desde quando eu cheguei no Canadá. Quando eu cheguei aqui no Canadá 10 anos atrás, quem é das antigas do vlog, eu morava em outro bairro, não tinha Dollarama perto. E hoje, a gente passou lá um tempo atrás, tinha 2, uma em frente à outra. Assim, tem Dollarama pra tudo quanto é canto. É uma loja que tem em downtown, no centro da cidade, que é onde eu moro. Já a Dollar Tree, ela fica mais afastada dos centros. Normalmente, ela fica nesses shoppingzinhos de subúrbio, esses shoppingzinhos, como eu posso dizer, não sei se a gente tem esse conceito no Brasil, não tem, na Barra da Tijuca tinha muito isso, esses centros comerciais que são abertos. Esse é o tipo de lugar onde você encontra a Dollar Tree, mas fora da cidade de Toronto, ou em bairros mais afastados. Então eu não vou muito, porque como às quartas eu vou ao Costco, já tenho que ir ao Costco, já é demorado, eu acabo não indo na Dollar Tree. Mas hoje, como eu não tenho que ir ao supermercado, eu pensei, bom, então hoje a gente pode ir lá na Dollar Tree, porque fica em Mississauga, que é uma cidade do lado de Toronto, não é tão longe assim, mas é um pouquinho mais longe do que ir ao Costco. A única questão é que eu tenho que abastecer o carro. Aliás, não, nem tá na reserva ainda não, mas eu não sei se dá pra ir e voltar. Então eu vou passar no Costco, mas eu não vou entrar no Costco, a gente vai só abastecer o carro no Costco, que é caminho, e aí depois a gente vai lá pra Dollar Tree e a gente vai começar nosso dia, tá bom? Vamos lá então. Pra quem tem curiosidade, a gasolina é R$1,34 o gallon, que eu não sei quanto, acho que é 3 litros, sei lá. Aliás, de que lado que tá a bomba desse carro? Acho que tá do outro lado, né? Acho que tá aqui. Primeira vez que eu vou abastecer esse carro. E R$1,59 a premium. Mas não é litro aqui, é gallon. Galão, né? Não sei como é. Em português acho que é 3 litros e alguma coisa. E o Costco costuma ser mais barato. Trouxe. Costuma ser mais barato e tal.
E... Ah, não tem que abrir, né? Bom, depois eu explico pra vocês. Bom, o Costco costuma ser mais barato e você tem que ser sócio do Costco, né? Mas você recebe cashback. Então sai bem mais barato do que abastecer lá perto de casa, por exemplo. E você precisa passar a carteirinha do Costco na bomba, senão não funciona. Cadê a carteirinha do Costco? Eu nunca uso, que eu entro com o celular quando eu venho. Assim, carteirinha do Costco. Como é que abre aqui? Porque é a primeira vez que eu vou estar... Costco. Mudaram também as bombas. Gente, faz muito tempo que eu não abasteço. Ok. Pronto, foi bem tranquila. Primeira vez que eu abasteço com esse carro e o tanque dele ali, como fala? Esqueci o nome. A abertura do tanque é diferente, ele não tem uma tampa. E aí era a primeira vez que eu usava. Mas é mais fácil que a outra que tem tampa, né? Agora vamos lá, tem gente esperando? Pô, mas tem uma coisa ali na frente, pode passar. Vamos lá na Dollar Tree. Que a Dollar Tree eu não sei ir sem o GPS. 14 minutos daqui do Costco. Vamos lá. Gente, eu tô com a impressão de que eu esqueci alguma coisa. Porque como não tem que fechar o tanque, sei lá, é muito estranho. Tá, como é que eu faço pra ir? Saio por onde? Saio por aqui? Que sensação estranha. Eu sempre tenho que ficar... Eu sempre ficava preocupada se eu fechava a tampa do tanque. Tá, eu já falei que eu quero ir lá. Starting route to Dollar Tree. Tá. Proceed to Tamal Avenue, then turn left. Oh my God. Coisas que só acontecem aqui em Toronto, de você quase atropelar um coiote. Aliás, nos últimos anos, a população de coiote tem crescido muito aqui na área urbana da cidade. Aliás, pouco antes da Cirá falecer, estava ficando perigoso a gente passear com ela de manhã muito cedo, quando estava escuro, porque estava tendo coiote em frente ali de casa, que é centro de Toronto, né? E, enfim, e tem uns bairros onde os coiotes estão atacando os cachorros, porque ali perto de casa não costumava ter, não era comum ter coiote, nada disso, raposa. E agora a gente vê muita raposa e muito coiote. Nossa, já começaram a ter as coisas de jardim. Ah, esses aqui eu comprei o ano passado pro jardim para plantar ervas, foi muito bom. Também coloquei isso daqui nas plantas, é solar. É muito legal, fica iluminado de noite, muito bonitinho. Muita coisa de Páscoa. Que bonitinha. Gente, muita coisa para jardim já. Mas ainda não comecei a arrumar a varanda. Já posso ter algumas ideias, já começar a planejar. Ai, mais luzes coloridas.
Esse é a pilha ou é solar? Acho que é a pilha. Que bonitinho. Ah, essa aqui é legal, ó, pra regar o vaso. Mas você tem que botar... Mas como é que faz? Você tem que botar uma garrafa de água, abelhinha, do porco-espinho. Sapinho. Olha o sapinho. Legal, ó, pra quem tem jardim, pra fazer cerquinha. Ah, esse aqui também eu comprei o ano passado, muito legal pra iluminar a noite. Que capta a luz solar durante o dia. Ai, tem outras. Nossa, várias diferentes agora. Tem que voltar aqui quando for decorar a varanda. Gente, R$1,75 esse vaso, é muito barato. Fala sério. Ah, aqui achamos. Não é possível, que a loja mais barata é onde tem mais opção. Tudo bem, muita coisa aqui é de plástico, mas esses aqui são bons, ó, pra plantar. Esse aqui bonito, R$1,75. Ah, eu quero levar um desse pra plantar ervas. Ali na prateleira de baixo. Tem de outra cor? Acho que só tem cinza. Vai ter que ser cinza. Tem esse verde, mas é menor. Acho melhor levar aquele mesmo. Ups. Vou levar esse daqui pra plantar. Olha, eu acho que esse aqui é mais bonito. Tem que levar uns 2 desse. Pra trocar os potes por maiores. Ah, e esse vaso aqui é bom pra colocar aquele... Tem uns outros ali, mas esses eu não gosto não. Ah, eu gosto desse. Vou levar desse daqui. 2 dele. Vou aproveitar que eu tô aqui, ver se eu acho o regador. O regador com aquele bico longo que eu tava procurando. Tem mais vasos aqui. Ai, meu Deus. Olha isso, que gracinha. Preciso levar. E esses também. Ai, a parte de papelaria. Aliás, o Cris pediu pra eu ver se eles tinham desses cartões com pauta que ele usa. Ah, esse daqui. Mas eles são coloridos. Só que não tem branco. Esses aqui são maiores, não são? É, são maiores. Vou ligar pra ele. Pronto. Ele tá em reunião, não pode atender. Eu vou levar, né? R$1,75. Senão eu uso. Que bonitinho. Que gracinha. Ai, esse aqui também. Ai, eu adoro essas coisas. Tem que me segurar. Que a gente fala, é só R$1,75, mas de R$1,75 e R$1,75 a gente chega a $175, né? Ah, tava precisando de uma coisa assim. Esse é $5, tá vendo? Tudo que não é marcado o preço é R$1,75. Se não, tem o preço. Acho que vou levar esse. É o único, né, que tem aqui. Tá funcionando direitinho? Tá. Ai,
Envelope, a gente sempre precisa de envelope e nunca tem. Esse aqui tá maior. Então, como você pode ver, é uma loja muito legal para você resolver essas pendencinhas, sabe? Que você tem, essas coisinhas pequenas que você nunca compra. São de velas. Não imagino que sejam boas. Mas os acessórios, até que tem umas coisas legais aqui, outra ali. Olha que bonito esse aqui. Nossa, que bonitinho. Sempre preciso. Eles sempre somem. Aliás, legal esse daqui, ó. Vou levar esse daqui. Aqui a parte de adesivos deles. Ah, a parte de stencil. Que legal. E aqui desse lado a parte de artesanato. Olha quanta coisinha legal pra quem gosta de artesanato. É legal, né, pra, tipo assim, vir com criança e comprar essas coisas assim, essas bobeirinhas que entretêm a criança por horas. Eu precisava, sabe, de quê? De feltro pra enrolar o quebra-cabeça que a gente tá montando. Ai, que legal, coisa de fazer tricô, ó, tear. Pra fazer pompom. Ah, aqui tem feltro. Uma cor assim, né? Mais básica. Será que aqui cabe o quebra-cabeça? Acho que cabe. Ah, tem esse daqui, ó. Mais legal, né? Mais bonito. Onde estava esse? E aqui a seção de cachorros. Olha só, quanta coisa fofinha. Cira ia gostar desse. E a parte cerâmica. Obviamente a Dollarama é melhor nessa parte, porque é um pouco mais caro, né? Na Dollarama tem coisas de 4, 5 dólares. Mas mesmo assim, você não deixa de achar umas coisas legais. Olha só, R$1,75. E é pesado, tá? Olha esse daqui, que bonito. Muito bonito esse. Nossa, são pesados. Muito bonito esse aqui também. Posso falar que todos são bonitos. Coisinhas de casa. Thank you, you too. Acho que pela primeira vez em muito tempo eu tô sentindo calor ao entrar no carro. Tá bem quente aqui dentro, o carro ficou no sol. Eu nem demorei tanto não, sei lá, uns 15, 20 minutos. Um
pouquinho mais, talvez. Mas enfim, sinal de que a primavera tá chegando. Aliás, por falar em primavera, muitas coisinhas legais pra varanda. Quando a gente for decorar a varanda pra essa temporada, pra essa primavera, com certeza a gente vai vir aqui. Então, se você não é inscrito, tá aí um bom motivo para você se inscrever, para você não perder esse vídeo, porque todo ano eu decoro a varanda e eu adoro, é a minha época preferida do ano. E bom, e essa loja, como vocês viram, é muito barato. Eu deixei a notinha lá no porta-malas junto com as coisas, mas deu menos de $32, deu 31 e alguma coisa. Mas enfim, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês quando a gente saiu de casa é que agora na volta eu vou passar para fazer a unha, que já tá sofrível, obviamente. Eu enrolei bastante, dessa vez eu enrolei muito, viu? Já era pra eu ter de semana passada, mas eu pensei assim, semana que vem que eu vou estar mais tranquila, então eu vou passar lá no salão, fazer a unha, e aí depois sim a gente volta pra casa. Mas é no meio do caminho, então tá tranquilo. Vamos lá! Oi, Má. Oi, amor. Tá me ouvindo? Tô. Você me ligou porque eu te liguei? Ou você queria falar alguma coisa? Não, você me ligou. Ah, tá. Não, é porque quando eu tava lá na loja tinha o cartão, mas só tinha colorido. Aí eu comprei assim, se você... Ah, aliás, eu tô aqui em frente à Dollarama. Se quiser eu entro e vejo aqui na Dollarama. Você não for dar muito trabalho? Tá, eu vou lá. Porque eu já terminei aqui, tava indo pra casa. Mas eu vou ali na Dollarama, então. E dou uma olhada. Tá bom. Então tá bom. Beijo. Eu prefiro, tá, Ah, eu prefiro branco. Assim. Ah, tá. Não, tá. Eu comprei colorido porque era só R$1,75. Eu pensei que uma coisa eu fico pra mim, porque eu gosto desses cartões também. Mas eu vejo aqui então se tem na Dollarama. Tá bom. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Não vim atrás disso não, mas vou levar porque é muito bonitinho. Esponja de maquiagem em forma de macarrão. Também tava atrás disso daqui. Almofada pra banheira. Almofada pra banheira. Agora sim que eu vim ver. Parte de papelaria. Ah, aqui, ó. Exatamente o que ele precisa. Aliás, mais barato, R$1,25. Ah, melhor ter deixado pra comprar aqui mesmo. Aliás, o colorido daqui parece mais bonito que o outro que eu comprei. Ai, olha que bonito. Nossa, que lindo. É porque já não cabe mais nada na minha parede. Eu preciso. É um bloco com essa cara fofa de unicórnio. Oh, meu Deus. É muito lindo. Preciso. Welcome. Please scan your first item. Thank you for shopping. 75. 125. 125. 375. Agora sim, podemos ir para casa. Fizemos uma paradinha rápida na Dollarama, que não era esperada. Mas, enfim, Dollarama é sempre legal. Mas eu fui direto o que eu precisava. Quer dizer, quase direto, né? Comprei mais do que eu fui só. A gente nunca vai lá e compra só o que a gente foi atrás. Mas até que me contive bastante, não andei pela loja inteira. Até mesmo porque eu tô com fome, tá chegando a hora do almoço. Quero chegar em casa, comer minha comidinha. Que a gente ainda tem muita coisa legal pra fazer hoje no vlog.
Agora já podemos cuidar aqui do cantinho. Ah, aliás, tem novidades. Olha só quem nasceu essa semana. Segunda-feira eu vi. Semana passada, se você tava aqui no vlog, a gente podou as orquídeas. Na verdade, elas estavam bem... Como eu posso dizer? Qual é a palavra? Meu Deus, esqueci a palavra. Gente, tô esquecendo a palavra. Negligenciada é a palavra. Elas estavam negligenciadas. Normalmente quem cuida das orquídeas é o Cris, mas ele não pôde cuidar. Meio que se descuidou e aí tava tudo seco e tal, e eu saí cortando as hastes secas, e aí eu vi que tinham esses botões, e esse daqui cresceu tão rápido, abriu tão rápido, e aí nessa outra parte aqui que eu podei semana passada, também já abriu, não abriu, mas já tem botões. Aquela outra ali, ó, começou a crescer pro lado, então acho que vai ter botões em breve. Aqui, essa pequenininha também já tá dando botões, então assim, foi muito bom. Agora a gente tem que resolver as outras pendências que ficaram. Entre elas, eu tinha que comprar um vaso maior para colocar essas tulipas, porque eu tinha meio que improvisado aqui, porque eu não tinha um vaso grande o suficiente. Essa daqui, ela brotou, ela floresceu tão rápido, morreu tão rápido, não deu tempo nem de comprar o vaso para ela. E a outra pendência que a gente tem hoje para resolver, a gente tem que replantar, transplantar essa planta. Ih, aliás, ela tá super seca. Nossa, tá muito mal cuidada. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser transplantar essa planta. Eu trouxe potes, vasos pra gente resolver tudo isso hoje. Café morno na caneca, meia grossa, banda larga, condensação no vidro, desenhando mapa d'água, rejador meio torto, terra preta sob a una, teu ficus pede espaço, meu cacto pouca espuma. Aqui dentro cuido folha por folha, lá fora neve vira água na calçada. Entre o inverno e o vaso a vida se ajeita devagar, bem devagar, quase parada. Aqui dentro eu falo baixo com as plantas, lá fora o frio já começa a ir embora. Se a estação muda lá fora sem aviso, eu mudo aos poucos todo dia, aqui dentro agora. Dança na janela com o calor do aquecedor. Põe o vaso mais pra perto pro gerânio ver a cor. Carro passa, buzina longe, um cachorro quer brincar. Enquanto tiro folha seca, vejo o tempo se soltar. Se eu também tivesse raiz assim, profunda, calma, presa em mim, talvez do lado de fora tudo possa acelerar, mas aqui dentro eu aprendo outro jeito de brotar. Aqui dentro eu cuido folha por folha, lá fora a neve vira água na calçada. Entre o inverno e o vaso a vida se ajeita devagar, bem devagar, quase parada. Aqui dentro eu falo baixo com as plantas, lá fora o frio já começa a ir embora. Se a estação muda lá fora sem aviso, eu mudo aos poucos todo dia, aqui dentro agora. Bom, deixa eu dar um update sobre o livro. Se você viu os vlogs de semana passada, na sexta-feira passada eu comentei que eu já tinha praticamente fechado com uma mentora. E, bom, eu tô só esperando ela mandar o contrato. Ela ficou de mandar até hoje, mas ainda não mandou. Eu vou mandar um e-mail lembrando ela, pra ver se tá tudo certinho, pra gente começar. E aí, pelo que a gente tinha conversado, o ideal é que a gente se reúna, na verdade que eu mande pra ela meu manuscrito, cada vez que eu chego aí, o ideal seria entre 5 e 10 mil palavras, e aí eu
coloquei na minha cabeça, bom, então vou mandar pra ela a cada 10.000 palavras, que eu acho que é um pace bom pra eu fazer a cada 2 semanas, fazer 5.000 palavras por semana, que dá pra fazer mais tranquilo, eu não quero correr. E aí, ontem eu completei 8.000 palavras. Ontem foi o primeiro dia que eu foquei nisso e já desde manhã já comecei a trabalhar no livro e passei também, aí eu parava, revisava, pesquisava algumas coisas, voltava e tal, e eu escrevi quase 2.800 palavras, não, quase 2.700, acho que 2.695 palavras ontem. Que é ótimo. Se eu continuar nesse ritmo, eu consigo chegar às 5.000 palavras por semana só às terças e quintas, escrevendo às terças e quintas. E eu pego um horário aqui, outro ali, pra revisar, pra editar, antes de eu mandar pra ela, mas ela que vai ler e tal, e me dar o feedback. Eu tenho 8.000 palavras, amanhã eu pretendo completar as 10.000 palavras pra fazer a primeira entrega, e aí a ideia é que eu faça essa entrega, ela tem 2 semanas pra revisar, pra me dar feedback, a gente se reúne provavelmente uma vez por mês, ou dependendo de como for, a minha velocidade, talvez a cada 2 semanas e tal, vamos ver. E aí a gente vai trabalhando juntas para ela me ajudar nesse processo. Então, assim, eu tô ansiosa esperando o contrato, mas ainda não chegou. Vou ver se daqui a pouco eu mando uma mensagem para ela. Na verdade, já tá na Europa, então o fuso horário é todo louco, né? Pra gente se encontrar. Bom, e é isso. Então, por isso não teve vlog nem ontem, nem segunda. Segunda eu aproveitei para editar os vlogs e ficar só editando para eu ficar mais descansada. Eu acho que foi muito bom para mim e eu devo fazer isso. Não se preocupa porque vocês não vão perder nada, porque os dias que tiverem mais coisas para fazer, mais atividades, são os dias que eu vou fazer os vlogs. Que é ir no mercado, sair de compra, sair para jantar no fim de semana, passear por Toronto, essas coisas. Fica tranquilo que vai continuar. Então amanhã também eu devo focar na leitura, não deve ter vlog, mas na sexta-feira eu volto e sábado, claro, a gente já tem reserva para esse sábado, para um restaurante bem legal que eu tô curiosa para conhecer. E que mais? A ideia é talvez não gravar nas segundas, porque aí eu posso pegar as segundas e editar todos os vlogs da semana anterior, quarta, sexta e sábado, então fica mais fácil para mim, assim eu consigo encaixar a leitura e tal. Mas se você quiser acompanhar mesmo a escrita do livro e tal, não deixa de ir lá em lucianacouto.com.br, se inscreve na newsletter, porque na newsletter eu vou postar os capítulos à medida que eu vou escrevendo. Claro, não vão ser os finais, assim, não prometo ser o final, porque depois, quando terminar o livro, vai ter aquela revisão geral de ver se tá tudo certinho, se não tem nenhum furo no enredo, nada disso e tal. Mas eu acho que é uma forma legal de vocês irem acompanhando a história, irem acompanhando todo o processo. Então você pode ir lá em lucianacouto.com.br, se inscrever na newsletter. Eu também fiz um site só pro livro e você pode ouvir a trilha sonora do livro, você pode seguir o Instagram, onde eu tô postando os stories das personagens. Eu fiz um Instagram como se as personagens fizessem um Instagram. Então você pode ir lá em combimenta.com.br, porque o nome do projeto é Projeto Combimenta. Não é o nome do livro ainda, não faço a mínima ideia de qual vai ser o nome, mas lá também você vai ficar sabendo assim que a gente decidir nome, decidir essas outras coisas, até mesmo tiver, digamos, um calendário ou uma previsão de lançamento. Mas agora eu vou começar a fazer o jantar, vou começar um pouquinho mais cedo hoje, porque hoje eu quero fazer um frango assado. E eu decidi assar um frango hoje porque, como amanhã eu vou me dedicar a escrever e eu tenho uma meta, eu tenho que escrever no mínimo 2.000 palavras, eu não quero que... Não é que eu não queira que... Eu não quero ter imprevistos. Então, normalmente quando eu sei que eu vou ter um dia ocupado ou que eu não tenho certeza que eu vou poder cozinhar à noite, fazer o jantar à noite, eu gosto de fazer um frango assado, porque eu posso comer por uns 2 ou 3 dias. Não acho nada difícil, só um pouquinho mais demorado, né, pra você assar, mas fazer em si é tão simples. E eu não preciso me preocupar nem com o almoço, nem com o jantar de amanhã, talvez a gente come até o almoço de sexta. Sexta-noite, é claro que a gente vai ter coisinhas gostosas, já tenho uma ideia aqui bem legal. Fica aí pro vlog de sexta, que eu acho que a sexta-feira vai ser legal. Mas enfim, então eu vou temperar o frango. E outra coisa que eu acho legal de fazer o frango quando eu não quero cozinhar, assim, quando eu quero já deixar algo pronto para vários dias, é que como tem várias partes do frango, me dá assim, dá aquelas... Não é tão... Dá meio que pra enganar, assim, tipo, de que não parece que você tá comendo a mesma coisa todo dia, porque um dia você come o peito, outro dia você come a coxa e tal, a asinha, enfim. Por isso que eu sempre faço. E eu faço da forma mais simples possível,
possível. Eu vou temperar, vou passar um azeitinho nele com as ervas que eu encontrar ali, que eu nem sei quais que eu tenho. Aliás, já sei. O sal que eu vou usar o sal que eu fiz com manjericão. No verão passado, eu plantei manjericão na varanda e o manjericão que sobrou depois que passou a temporada, eu sequei no sal, deixei no sal grosso, usei todo esse manjericão, mas guardei o sal grosso porque ele fica com esse aroma de manjericão. Então eu vou usar esse sal pro frango. E vou ver as ervas que eu tiver ali e tal. E asso por 1h30 mais ou menos. E pronto. Talvez umas batatinhas para acompanhar. Vamos ver o que eu faço aqui. Quarta-feira já chegou, trânsito lento, rádio baixo. Você me espera no portão. E eu já tinha deixado a frigideira dentro do forno esquentando, então por isso que quando eu coloquei, o frango fez aquele barulhinho, porque eu já coloco assim, já fica quente. A panela também tá dentro do forno, porque eu pretendo também assar as batatas dentro da panela. Então, quando eu colocar as panelas para assar, elas já vão entrar dentro de uma panela que já tá bem quente, e isso ajuda a deixar mais crocante, mais úmida, até mesmo porque a panela eu vou fechar, deixar a batata mais úmidazinha. Cheiro de alho pelo chão. Hoje tem frango assado pra nosso jantar sagrado. Batata dourando no prato e o mundo lá fora parado. Hoje tem frango assado na mesa, seu riso farto. Se a semana pesa de lado, aqui dentro tudo é calmo. Você corta a cebola rindo, eu tempero o tempo e o sal. Pimenta dança nos seus dedos, o forno é fogo tropical. Hoje tem frango assado pra nosso jantar sagrado. Batata dourando no prato e o mundo lá fora parado. Hoje tem frango assado na mesa, seu riso farto. Se a vida corre apressada, na cozinha ela anda devagar.